Sartre foi um grande filósofo, escritor e crítico francês. Ficou conhecido por causa do existencialismo. Nasceu em 1905, na França. Teve um relacionamento aberto com a filósofa Simone de Beauvoir, que durou cerca de 51 anos. Simpatizante do Partido Comunista, apesar das divergências com o mesmo. Questiona-se o ser desde os primórdios do pensamento ocidental. Existe uma necessidade humana de justificar seu existir, como também de buscar a arqué e o sentido teleológico de tudo que existe. A ontologia funda-se, pois, como trabalho intelectual do filósofo para a indagação acerca do ser e sua essência. Desdobra-se tal estudo durante toda a história da filosofia, de modo ao ser indagado por perspectivas divergentes que refletem a historicidade a qual foram formuladas. No período moderno, entretanto, após o apogeu iluminista, ascende ao mundo uma nova concepção ontológica em relação ao ser, o existencialismo, vertente filosófica oriunda de Kierkegaard, que sofreu grande influência de pensadores como Schopenhauer e Nietzsche, mas que atinge seu apogeu na contemporaneidade, a partir dos estudos de Martin Heidegger, que inclusive renuncia o título de existencialista, em decorrência de ter-se de maneira fundamental a propor uma hermenêutica que elabora ontologicamente o ser, de modo a utilizar-se dos existenciais do Dasein para elaborar o todo estrutural do ser, e o francês Jean-Paul Sartre. O filósofo francês segregou as vertentes existencialistas em duas categorias, os ateus e os cristãos, como também, em decorrência da vulgarização a qual foi exposta pela cultura popular, de modo a assimilar-se a um conceito vazio, Sartre designa somente aos técnicos e filósofos. O existencialismo sartreano funda-se a partir da concepção de que a existência precede a essência, de modo a subjetividade do indivíduo ser o inconcluso, um primeiro princípio ao qual designa-se a abordagem existencialista. Contrapõe-se, pois, a ideia de que a predeterminação encontra-se inerente à natureza humana, como também tal vertente absorta o homem do determinismo cristão e a concepção de um mundo significado por Deus, possuindo cada indivíduo uma finalidade a realizar em vida. Portanto, torna-se necessária a abordagem ateia para a justificação de tais premissas, de modo a necessariamente negar-se a existência de Deus. Entretanto, na modernidade, ainda justificava-se a percepção de mundo a partir de juízos de valor a priori, de modo a propor-se que existe uma natureza humana. Portanto, o existencialismo, a partir da aceitação da precedência da existência perante a essência, propicia ao homem uma escolha, como também designa certa responsabilidade em sua deliberação ao agir, de modo a ser o existencialismo diferente das acusações a quais foi submetido, em decorrência de abordar a condição humana a partir da facticidade e da liberdade a qual estamos condenados. O homem é liberdade essencialmente. Ele lança-se à existência, é inserido em um mundo e, a partir do ascender de sua consciência, escolhe-se a si próprio e o que projetará a sua fugida existência desprovida de significação. Entretanto, ao escolher a si próprio, escolhe-se necessariamente ao outro. Assim como em Heidegger, os outros possuem suma importância na perspectiva sartreana, pois o indivíduo, a partir de sua deliberação essencialmente livre, ao agir, possui uma responsabilidade moral, e sua atitude torna-se em concretude uma universalidade. De modo que não existe uma subjetividade pura inerente ao indivíduo, mas sim que necessariamente abrange toda a humanidade. Logo, ao apresentarmos tal fórmula, Sartre busca a elucidação acerca da indeterminação intrínseca ao indivíduo ao lançar-se à existência, de modo que o ser é o que não é, e não é o que já é determinado. Não existe uma natureza humana, o homem é liberdade em si mesmo a partir de existir. Precedente à existência, o homem nada é, mas é ato que pode vir a ser em ato. Não detém, portanto, a capacidade de não escolher-se a si mesmo. Mesmo não significando a si próprio, ele escolhe tal opção, deliberando ao resignar-se ao determinismo. É, pois, designado a esses homens o rótulo de covardes, pois renunciam, ao agir de má fé, à condição essencialmente humana de liberdade. O indivíduo adere ao quietismo na aceitação de uma impossibilidade inerente a seus sonhos de sublimação. Ora, o existencialismo destoa de tal concepção, sendo, portanto, a mais otimista das vertentes, pois atribui ao homem as chaves de seu próprio destino, de modo que o homem é o futuro de si mesmo. Para Sartre, o fato de um homem ser livre para criar a sua própria existência é o mesmo que o condenará, pois, na medida em que não há nada pré-determinado anterior ao homem em relação ao que ele será no mundo, o ser humano é responsável absoluto pelo seu projeto existencial. Quando o homem livremente age segundo o que é bom para si,
o seu agir torna-se modelo para todos os indivíduos, pois as escolhas provocam mudanças que não podem ser desfeitas, e tais mudanças existem em função de modelar o mundo conforme o projeto existencial pessoal do indivíduo que age, o que acarreta um fardo maior ainda à sua responsabilidade. Diante dessa situação, o ser humano encontra-se em uma condição de angústia, pois, a liberdade sendo a única coisa determinando o que será o homem e o mesmo é responsável por seu projeto existencial, o indivíduo ficará desamparado sem nada no qual ele possa se refugiar da angústia de sua condição humana. Entretanto, há indivíduos que, por um meio equivocado, tentam se defender da angústia de uma maneira que não procede conforme a liberdade, que é a única determinante da consciência humana, e com isso, conscientemente, esses indivíduos agem de má fé. A má fé, segundo Sartre, consiste, pois, em abandonar, abdicar-se ou esquivar-se de sua liberdade e responsabilidade perante o seu projeto existencial e de sua responsabilidade consigo e com o outro. Agir de má fé pode ser uma atitude que direciona a condição humana a uma essência que não é o nada. Essa essência para a qual o indivíduo direcionou a sua condição insere-se como algo que determina e infere uma finalidade à consciência do indivíduo. Tal finalidade pode advir de Deus ou uma crença, porém não é possível, pois na medida em que tem uma crença, o homem é consciente de que crê em algo. Uma outra maneira de agir de má fé é não se responsabilizar pelo que se faz de sua existência e esquivar-se do projeto que o indivíduo criara para si. Na medida em que o indivíduo age dessa maneira, ele não aceita geralmente o seu fracasso e diz que ele escolheu errado, e o certo está nas possibilidades de ser que ele não escolhera. Com isso, ele não vive a angústia de conviver com as suas próprias escolhas que definiram o que ele é. Pode-se dizer que, em Sartre, quem age de má fé é um indivíduo que atribui a responsabilidade de sua existência a um fator externo a si, como um contexto social. É incontestável que, por vezes, os fatores externos fazem do indivíduo um produto no meio no qual ele está inserido. Porém, não tentar mudar essa realidade, viver conforme esse determinismo e o justificar é considerado um ato de má fé, pois, na medida em que somos livres, o que importa não é o que fizeram de nós, importa o que fazemos com o que fizeram de nós. Podemos ver a importância do cuidado de nossa existência na peça de Sartre, Entre Quatro Paredes. Na peça, Garci, Inês e Stelle são condenados a viver no inferno, porém o inferno não é um lugar que se tem tortura física, enxofre ou fogo. O inferno é estar confinado com o outro, entre quatro paredes, sem saída e sem espelho para olhar para si. E a única coisa que tem é a nudez da consciência e olhar para o outro. Por isso, é importante criarmos a nossa existência e não viver agindo de má fé, pois estamos condenados a ser livres e viver com o outro que compartilha da mesma natureza e temos de viver juntos. Vale-se fazer ressalvas em relação ao motivo da escolha do tema para o nosso projeto. Escolhemos Sartre e a vertente existencialista por sua aplicabilidade no ensino médio. Escolhemos abordar o Sartre no ensino médio, pois, ao elucidarmos os alunos sobre a doutrina existencialista, possibilitamos a eles, por meio da filosofia, compreender sua existência e, a partir dessa compreensão, eles significarem suas vidas e serem responsáveis pelo projeto de futuro que eles fazem para si, pois tal projeto que eles criarem tem de ser um projeto possível para todos os indivíduos e ser a imagem do homem que eles compreendem como melhor.